Olá, eu sou Yasmine Saboia, apresentadora do Sala de Convidados. Eu tenho cabelos pretos, a pele clara e hoje eu visto uma roupa de cor rosa. Eu estou no estúdio do Canal Saúde, sentada em uma poltrona. Eu começo o programa de hoje me autodescrevendo para quem não pode me ver. No canto do vídeo a gente tem tradução simultânea em Libras para quem não pode ouvir. Hoje a gente vai conversar sobre políticas de inclusão para pessoas com deficiência. O Sala de Convidados começa agora. Na Lei Brasileira de Inclusão, diz que o Poder Executivo irá regulamentar um instrumento para aferir se aquela pessoa tem deficiência ou não. 95% dos surdos nascem no seio de uma família ouvinte. As mulheres com deficiência que não ficam de pé não encontram os mamógrafos que possam ser utilizados na posição sentada. O edital da Rio Filme desse ano e do ano passado já teve pontuação extra para diretor ou produtor com deficiência, mas ainda pouco. Desde que o mundo é mundo, infelizmente a educação é para poucos. Nada sobre nós sem nós. Hoje a gente inaugura o programa em formato híbrido. Então, conversando comigo no estúdio sobre políticas de inclusão para pessoas com deficiência, Fernanda Skolnick, professora do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretora da Adverge, Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro. E participando da nossa conversa remotamente, Laís Silveira Costa, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública e conselheira do Movimento Down. E o Ederson Santos, assistente social do INSS e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. E a gente vai adorar se você participar de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Pode mandar por áudio, a gente recebe aqui, a nossa comunicação encaminha para a gente. Eu recebo pelo WhatsApp 021 99701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar, é super importante que você esteja com a gente nessa conversa. Fernanda, Laís, o Ederson, que bom a gente está podendo reinaugurar a presença de um convidado, de uma convidada no estúdio. Que bom que seja você, Fernanda. Eu queria começar te perguntando qual é a importância da autodescrição que eu fiz na abertura do programa e qual é o tamanho do desafio de se incluir todos num mundo que é feito para quem não tem deficiência. Bom dia, Yasmine, bom dia, Laís, o Anderson e todo mundo que está nos assistindo. Queria agradecer o convite, para participar aqui do programa. Eu vou também fazer uma autodescrição, Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, meu cabelo está preso. Eu estou vestindo uma blusa de manga comprida cinza e aparece um pouquinho uma blusa verde que está por baixo e um colar longo de fuxicos coloridos, Estou segurando minha bengala verde. E, bom, a autodescrição e a descrição também de imagens na internet, ela é fundamental para que a gente acessibilize as imagens, todos os conteúdos visuais para as pessoas que, como eu, têm alguma deficiência visual, seja cegueira ou a baixa visão. E a acessibilidade é interessante porque ela é um conceito de universalidade, Ela se baseia no desenho universal, que é um conceito de quando você acessibiliza, você garante que o acesso fique equânime a todos. Então, você se descrevendo, as pessoas com e sem deficiência vão ter acesso às imagens que a gente está visualizando. Só para a gente, antes de eu passar para a Laís e para o Ederson, rapidamente, Fernanda, como é que foi para você? Você não nasceu cega, você foi desenvolvendo a cegueira por conta de uma doença degenerativa. Eu queria saber com você como é que foi essa adaptação a esse mundo que ainda não está pronto para você, Sim, eu tenho retinose pigmentar, uma doença degenerativa, e então eu realmente fui perdendo aos poucos, mas foi mais realmente na fase adulta que ela começou a se manifestar de uma maneira mais significativa, e aí eu passei a me entender e a viver o mundo como uma pessoa com deficiência, assim, após os 30 e poucos anos, Agora eu estou com 39, então faz alguns anos, e realmente essa perda gradativa, ela acaba demandando uma adaptação constante. Então eu comecei a conviver com algumas pessoas com deficiência visual, a ver algumas coisas na internet,
E quando eu comecei a sentir que eu estava perdendo, eu já fui correr atrás de uma reabilitação, fui para o Benjamin Constant, aqui no Rio, e fiz algumas aulas de orientação e mobilidade, que é para você aprender as técnicas para usar bengala, né? Que muita gente acha que é só pegar a bengala, mas tem umas técnicas para a gente aprender a andar, aprender a proteger o rosto. E aí eu fiz aula de leitor de tela, que são esses softwares que a gente, no computador e no celular, escuta os conteúdos, né, que acessibilizou bastante a tecnologia para a gente. Então, eu fui me adaptando aos poucos, comecei a usar bengala, depois usei uma lupa eletrônica para leitura. Hoje em dia eu não leio mais em papel, eu só uso leitor de tela. E, assim, é isso, a gente vai se adaptando, vai aprendendo a andar, vai aprendendo a viver dentro de uma outra forma de existir. É uma outra forma de existir, né, Laís? Você é pesquisadora aqui na Fiocruz e também é mãe de uma criança com síndrome de Down e se envolveu bastante nessa luta pela inclusão. A gente está falando do direito a ser diferente, dos direitos das pessoas que têm alguma deficiência. Qual é a importância da gente hoje trazer essa discussão? Falhou um pouquinho a internet, não sei se você pegou minha pergunta, né? Vamos lá. Eu perguntei para você qual é a importância da gente discutir esse direito à inclusão e como é que a gente pode avançar, vou acrescentar aqui, como é que a gente pode avançar nessa discussão para que todos tenham acesso. Então, eu vou começar minha audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, cis, hétero. Eu sou uma mulher sem deficiência e, como Yasmin falou, mãe de 2 crianças, uma com deficiência. Queria agradecer o convite. Saudar a Fê, saudar o Weberson, saudar você e todo mundo que está nos vendo. Assim, né, a gente teve conquistas que são muito recentes na luta, né, pela emancipação das pessoas com deficiência. A gente ainda tem uma sociedade totalmente marcada pela corponormatividade. A gente tem uma sociedade assim que entende a pessoa com deficiência como diferente, né, e sem usar de eufemismos, né, assim, fora desse padrão da normalidade, como anormal. Eu acho que a gente precisa começar assim desse lugar, parar um pouco no entendimento, que não é o acolher o diferente, é entender que todos e todas somos diferentes, e que eu tenho a diferença que tem o meu corpo em relação ao corpo da Fernanda, que está aqui com a gente, é que a manifestação a minha manifestação, né, da diversidade humana, ela não é estigmatizada. E eu acho que é desse lugar. Então, a gente tem esses avanços, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção Internacional com força de texto constitucional. Entretanto, a efetivação dos direitos humanos, assim, ela não ocorreu. Em nenhum aspecto da sociedade a gente pode ver isso por uma série de indicadores. Mas a gente conversa mais. Vamos tratando disso ao longo do programa, com certeza. Ederson, eu vou até te pedir para já, indo de embalo aí nessa fala da Laís, como é que você percebe hoje, como é que você avalia a inclusão de pessoas com deficiência no Brasil? E, Ederson, eu vou te pedir, eu vou te interromper porque está falhando... Ederson... Acho que a gente está falhando bastante. E acho que talvez valha você até tirar o fone, porque pode estar tendo uma interferência. Eu vou chamar a nossa reportagem e, na volta, eu trago a sua fala, tá bom? Enquanto isso, a gente acerta esse som direitinho para quem está em casa poder ouvir. Autodescrição, tradução em libras, políticas afirmativas. Entre as leis e a vida prática de uma pessoa com deficiência, barreiras de exclusão. Bom, se você me vê, provavelmente já identificou aonde eu estou. E agora deve estar lendo meu nome nessa reportagem. Assim como a legenda que está aparecendo aqui embaixo. Agora, para você que apenas me escuta, eu sou Juliana Duarte, repórter do Canal Saúde, e hoje eu estou aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Está um dia bonito, ensolarado, e eu começo essa matéria assim porque setembro é o mês da luta das pessoas com deficiência. E num país onde 25% da população apresenta algum tipo de deficiência, falar sobre inclusão
é urgente. Sentir as vibrações sonoras, falar sem ouvir, ouvir através dos olhos. É assim que Armando Nembri se relaciona com o mundo. Eu nasci com a síndrome de Goldenhar. É uma síndrome óculo-aurículo-vertebral. Eu nasci sem ter a condição da audição, ou seja, é uma perda total do som. É através de leitura labial que compreende perfeitamente o que é falado. Ele conta que a mãe era professora de surdos e que na família não havia histórico de pessoas com deficiência até o seu nascimento. E que isso o torna um ponto fora da curva numa sociedade preconceituosa e violenta. 95% dos surdos nascem no seio de uma família ouvinte. E normalmente a família ouvinte não está preparada para aquele sujeito surdo que chega. Matriculado na Escola Nacional de Surdos e paralelamente num colégio de ensino regular, Armando aprendeu Libras e português. Ele se emociona ao falar da mãe, que faleceu em janeiro deste ano, peça fundamental na garantia de direitos básicos que estão na Constituição, mas fogem da prática. Desde que o mundo é mundo, infelizmente a educação é para poucos. Educação, saúde, moradia, acessibilidade. Esses são apenas alguns dos direitos previstos na Constituição para todos, mas que na prática muitas vezes acabam sendo privilégios de quem não tem nenhuma deficiência. Para essa médica cadeirante, a má conservação das calçadas, por exemplo, compromete o direito de ir e vir. São raízes de árvores, são estreitas, é a pedra portuguesa mal colocada, são uma série de problemas. Eu acho que calçada mede um pouco da civilidade de uma sociedade. Uma pessoa que possa ir ao exterior já terá passado pela oportunidade de se sentir livre, absolutamente livre em cadeira de rodas. Eu já passei por essa oportunidade, mas eu queria passar por essa oportunidade aqui, no meu país. Na área da saúde, a médica destaca que é preciso ampliar o acesso de pessoas com deficiência à realização de exames. Uma mulher, quando você fala no programa de prevenção do câncer de mama, né, as mulheres com deficiência que não ficam de pé não encontram os mamógrafos que possam ser utilizados na posição sentada. E isso existe, só que em um número muito pequeno e não é informado em que locais estão. A concessão de equipamentos necessários à garantia da saúde de pessoas com deficiência também é um direito entre cidadãos de baixa renda. Bengalas, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos. Essa é uma luta antiga dos conselhos de saúde. Só que nesse momento, se você me perguntar se esse direito está garantido, eu vou dizer sim, na legislação ele está garantido. Na letra da lei ele está garantido. Na política ele está elencado, mas na prática ele está sendo negligenciado. O Brasil é hoje um dos países que apresenta o maior número de leis sobre pessoas com deficiência. A Convenção da ONU em 2006, a primeira com caráter constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão de 2015 são marcos da luta dos direitos desses cidadãos. Nada sobre nós sem nós. Obrigada. Para a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Renata Scharfenstein, embora já tenha sido cumprida uma trajetória de conquistas, ainda é preciso avançar muito na implementação das políticas públicas para pessoas com deficiência, a começar pelo conceito. Na Lei Brasileira de Inclusão tem um artigo que fala do conceito da pessoa com deficiência e diz que o Poder Executivo irá regulamentar um instrumento para aferir se aquela pessoa tem deficiência ou não. E até hoje isso não foi regulamentado. Isso é uma avaliação biopsicossocial. Ela destaca que essa é uma avaliação multidisciplinar e que a falta dessa regulamentação interfere na garantia dos direitos desses cidadãos. Como é que você sabe se a pessoa pode estar, por exemplo, concorrendo para a vaga de pessoa com deficiência num concurso público, ou para um benefício de prestação continuada, ou para várias outras políticas afirmativas?
Então, você que está em casa, vamos aproveitando para participar, encaminha a sua mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp, não deixa de fazer parte dessa conversa aqui. Ederson, queria ouvir você um pouquinho a respeito do que a gente deixou em suspenso aí. Como é que você avalia hoje as políticas de inclusão no Brasil? Em que momento a gente está? Avançamos? Precisamos avançar aonde? Bom, obrigado, Yasmin. Eu inicio fazendo uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, tenho uma barba e estou usando um óculos de tom azulado. Estou usando aqui uma camiseta cinza. Bom, Yasmin, inicialmente eu acho que é importante a gente lembrar, né, que o Brasil, durante muitas décadas e até mesmo séculos, ele tinha sequer qualquer tipo de garantia legal para os direitos das pessoas com deficiência. A gente tem vários autores, isso é bastante documentado na literatura de modo geral, que basicamente nós temos um sistema de garantia de direitos às pessoas com deficiência inaugurado com a nossa Constituição de 88. Então, realmente, a partir dessa garantia na Constituição de 88, nós necessitamos de um conjunto de outros dispositivos para materializar aqueles direitos, sobretudo por meio de políticas públicas e sociais, e sistemas também de acompanhamento, né, de controle, para fazer com que essas ações realmente sejam efetivas. Nós estamos num momento agora que é de fazer com que essas ações sejam materializadas, todos os avanços legais, eles são um norte que nós precisamos alcançar, eles são uma espécie de guia a partir do qual a gente vai em direção a essas garantias, mas sem ações, sem coordenação de ações, sem políticas públicas e sociais, esses direitos não saem do papel e não ganham a vida das pessoas com deficiência para que elas realmente participem em igualdade de condições com as demais pessoas na sociedade. Fernanda, tem uma frase que é uma máxima do movimento pela inclusão. Já passo para você, Laís. Deixa eu só trazer uma colocação aqui para a Fernanda, que veio na matéria, que é o nada por nós, nada sobre nós sem nós. E a gente está falando aqui também da importância das políticas públicas que precisam ser construídas com pessoas que vivenciam a exclusão para poderem ser, de fato, eficazes e reais, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa máxima, essa frase que diz muito sobre o movimento e onde é que estão as políticas públicas no Brasil, como é que você percebe? Pois é, essa frase, nada sobre nós sem nós, ela surge um pouco depois do surgimento do movimento de luta, que foi nos anos 70 do século XX, e que ele surge justamente como uma demanda das pessoas com deficiência que se revoltam ali, se rebelam contra o fato de a gente sempre ser tutelado, sempre ter alguém falando por nós dentro de instituições. Então, o movimento de luta surge com essa demanda, principalmente por voz, para construir políticas públicas. E isso é o que a gente carrega até hoje na nossa luta, que é fundamental, que acho que a luta não é só das pessoas com deficiência, ela precisa ser assumida por toda a sociedade para que a gente conquiste políticas públicas oferecidas pelo Estado para todos nós. E é importante porque as deficiências são muito diversas, né? Existem vários tipos de deficiência, visual, auditiva, intelectual, física e psicossocial, e cada uma delas também tem especificidades, são heterogêneas. Então é importante, né? Não adianta alguém chegar e falar, olha, eu tenho, para os alunos deficientes visuais nas escolas, eu vou colocar materiais em braille, mas você precisa dialogar porque nem todo deficiente visual vai ter acessibilidade com o braille, existem vários tipos de acesso, então é importante que a gente participe, que a gente seja escutado para que a acessibilidade também aconteça da forma adequada e que de fato contemple todas as pessoas. Laís. Então, assim, é até bacana, porque eu acho que é nesse gancho do que a Fernanda está falando, ela está falando que esse extrato populacional que a gente costuma reduzir, né, de pessoas com deficiência é super heterogêneo. E aí o que eu ia complementar em relação ao que o Ederson falou é que está coberto de razão, a gente tem que pensar como coloca, define as estratégias e as ações em prática, mas eu acho que a gente também tem um outro exercício, que é olhar o texto dessas leis ao longo do tempo, se elas conseguem contemplar todas as pessoas com todas as deficiências. Então, por exemplo, a lei de cotas, tanto para o setor privado quanto para o público, ela não é adequada, ela não contempla pessoas com deficiência intelectual, que são pessoas que aprendem, que têm condições de trabalhar e que são as mais excluídas do convívio em sociedade. Eu queria só complementar dessa forma.
Muito bom te ouvir também, Laís, porque justamente tocando ainda nesse tema, a gente percebe também uma fala da reportagem, né, que a educação acaba sendo privilégio de alguns, né, nem todo mundo consegue acessar, né, o Ederson, e como é que a gente pode caminhar para que isso seja, olhando essa pluralidade, né, de diversidade das necessidades, como é que a gente pode caminhar para políticas efetivas nesse sentido da inclusão, principalmente na educação, né, porque a educação é a base para acesso a tudo, né? Eu acredito que o episódio, né, do processo de internalização, tanto de aprovação da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, quanto a internalização da Convenção do Direito Interno Brasileiro, tem algumas lições importantes para a gente, né? Porque foi ali, no momento em que se discutia a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela foi atravessada pelo processo de internalização da Convenção do Brasil, e foi preciso fazer esses pequenos ajustes. As lições ali trazidas nesse momento, no sentido um pouco do que a Laís trouxe, dessa necessidade de adaptação, de atualização das próprias legislações, esse é um processo contínuo. Hoje eu diria que, por exemplo, um dos principais desafios é a gente tem alguns autores que já têm trabalhado com essa ideia, alguns ativistas trazendo essas ideias de que nós precisamos, inclusive, de tentar escapar do binarismo da classificação da deficiência para concessão de direitos. Por exemplo, uma vez a pessoa tem ou não tem deficiência para poder fazer uso de um direito, mas nós precisávamos de ter um sistema em que vai concedendo alguns direitos a depender, por exemplo, da gravidade das deficiências, intensificando as proteções, porque algumas pessoas com deficiência não vão fazer uso de algumas políticas específicas que cruzam, por exemplo, com a questão de renda, como é o caso de alguma mobilidade, gratuidade na mobilidade pública, que precisa também de somar com o critério de renda, por exemplo. Então, assim, além de levar em consideração um novo conceito de pessoa com deficiência, as legislações também precisam de se preparar e de se adequar e também, consequentemente, ter políticas públicas que dialogam com esse novo conceito, com essa nova compreensão, para a gente superar, inclusive, o assistencialismo e a tutela, como a Fernanda trouxe muito bem, que no momento anterior era determinado. Laís e Fernanda querem complementar. Deixa eu passar primeiro para a Fernanda. Fernanda. Eu acho importante que essa questão da inclusão no trabalho, que a Laís faz menção, a gente tem hoje, a lei de cotas está vigente há 31 anos no Brasil e a gente não tem as cotas completas, né? E existem muitas alegações por parte das empresas, a gente não encontra pessoas com formação adequada, né? Não temos pessoas que... Então, assim, a gente tem uma questão, por um lado, que o acesso à educação ainda é precário para as pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, acho que a gente vive num sistema mesmo econômico que, ao privilegiar o lucro em detrimento do ser humano, do valor humano, a pessoa com deficiência ela se torna, dentro desse contexto, inferior, incapaz, inválida, né, como costumavam dizer, porque não existe um interesse político de que a gente tenha condições iguais, né? É importante, dentro do capitalismo, que a gente tenha uma população ali que, para ser mais explorada ainda, então é uma população que, assim... Né, quando você quer pagar menos, você vai chamar essa população, senão ela fica, né, ou você fica desempregado ou você aceita um subemprego. Tem muitas pessoas com deficiência hoje que estão aí trabalhando sem carteira assinada, né? Então essa precarização também ela é estrutural, né? Por isso que eu acho que é importante a gente ter em vista que a gente precisa caminhar para um mundo onde os seres humanos tenham um valor pela sua humanidade do jeito que eles são, né? E não que a gente tenha que se adaptar a um modelo de produtividade que nos desumaniza. Laís. É sempre bacana, né, ouvir a Fê. Sim. Porque acho que ela traz essa questão que a gente precisa enfrentar, né, dessa relação particular no Brasil entre deficiência e pobreza, né, gente? Que é uma relação socialmente constituída. O que eu queria complementar em relação à educação inclusiva é que, assim, olha só, todo mundo, de alguma forma, frequentou o sistema educacional, ou tem filhos, ou teve filhos, ou dá aula. E como as pessoas que não têm deficiência, nem familiar de pessoas com deficiência, ou seja, né, pessoas que estão um pouco mais distantes da luta, estão cobrando daquele chão de escola, estão cobrando dos políticos
A efetivação, gente, o conhecimento já avançou por uma educação inclusiva. E ele não vai para o chão das escolas. Então, assim, você pega as crianças que têm uma forma diversa de aprender ou cuja funcionalidade do seu corpo acaba encontrando barreiras que a gente continua normalizando no sistema educacional, e essas pessoas são completamente excluídas, né? A Fê falou do mercado de trabalho, por exemplo. Tem dados aqui que são recentes, de 2019, falando o seguinte: pessoas sem deficiência estão 66% no mundo do trabalho. Pessoas com deficiência, menos da metade desse percentual, são 28%. Agora, assim, falando um pouco da heterogeneidade, pessoas com deficiência intelectual ou questões psicossociais é 4,7%, é 14 vezes menos. Gente, essas são as desigualdades que a gente encontra na estatística. E pode falar de violência, pode falar da estatística que quiser, né? A gente não respeita os direitos humanos e o espaço de participação das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Isso é um alerta que tem que ficar aceso até que isso se transforme, que isso se modifique, né? O Ederson, tem uma questão importante para a gente fechar esse bloco bem rapidinho, mas eu quero te ouvir para a gente abrir para o próximo bloco falando também disso. A Renata, ela fala na matéria da falta de regulamentação sobre como avaliar quem tem direito. Isso interfere na garantia dos direitos nas políticas públicas. Eu quero só iniciar essa conversa nesse bloco, a gente faz um intervalo depois e retoma nela. Queria a tua opinião sobre isso. Bom, esse é um dos das principais inovações da Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela criou ali no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão como deve ser feita a avaliação da deficiência no conceito da convenção, que é aquele conceito mais amplo que retira apenas a descrição do corpo, a deficiência, mas estabelece aí uma avaliação a partir do corpo na relação com a sociedade, o quanto que a sociedade impõe barreiras a essa pessoa. A Lei Brasileira de Inclusão disse como deve ser feita essa avaliação, estabelecendo ali um prazo para sua regulamentação, e esse dispositivo está sem regulamentação desde janeiro de 2018, portanto, fez 5 anos agora, em janeiro desse ano. É um dos avanços que mais pode incluir as pessoas, aumentando o sistema de garantia de direitos ao conceder e reconhecer direitos a essas pessoas, e ainda está sem regulamentação. Eu não tenho dúvida que esse é um dos dispositivos mais aguardados e que mais avançaram ali na Lei Brasileira de Inclusão, e ele ainda carece de regulamentação até esse momento que nós estamos aqui conversando. Vamos continuar falando um pouquinho mais disso no próximo bloco, mas antes a gente faz o intervalo e na volta a gente também vai ver o cineasta Daniel Gonçalves dividindo a experiência dele com a gente. O intervalo é bem rápido, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre políticas de inclusão para pessoas com deficiência. Comigo no estúdio, Fernanda Skolnick, professora do Colégio de Aplicação da UERJ, diretora da Adverge, Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Laís Silveira Costa, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública e conselheira do movimento Down. E o Ederson Santos, assistente social do INSS e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. E você ainda não participou do programa hoje, então manda as suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. E agora a gente vai conhecer um pouco da história do cineasta Daniel Gonçalves. Eu sou Daniel, eu tenho 38 anos, sou documentarista, cineasta. Me formei em jornalismo, mas fui migrando para o cinema aos poucos. Daniel Gonçalves conta que sempre teve uma imaginação muito fértil e paixão por contar histórias. Pós-graduado em cinema documentário, foi com essa habilidade que foi pioneiro em realizar uma autobiografia de uma pessoa com deficiência. Eu dei meus primeiros passos com mais ou menos 6 anos. Essas imagens são o primeiro registro em que eu ando sozinho. A
a história, né, do que veio a ser o Meu Nome é Daniel começou com um curta-metragem de 3 minutos chamado Como Seria. E nesse curta eu tento imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse deficiência. Eu correria, eu saltaria, eu subiria em árvores, eu faria um monte de coisa que toda criança faz. Mas não seria eu. Quando criança, Daniel foi diagnosticado com uma deficiência física de origem desconhecida, que afeta sua coordenação motora. Quando eu questionei os desafios que enfrentou ao longo da sua trajetória, ele respondeu dizendo que não encara como desafios, mas como adaptações. Quando eu estava sendo alfabetizado, era muito difícil, né, escrever de lápis e caneta. E aí a solução encontrada foi uma máquina de escrever. Então eu fui alfabetizado escrevendo numa máquina de escrever. Sempre tive a melhor letra da turma. E também adorava não ter que fazer aula de caligrafia. Daniel já dirigiu 4 curtas e, no momento, está editando seu segundo longa, A Sexibilidade. Que é sobre sexualidade de pessoas com deficiência. É um tema que é super tabu, né? Falar sobre sexualidade já é tabu, falar sobre sexualidade de pessoas com deficiência é um tabu maior ainda, porque existe a ideia, né, de que somos anjos, né? De que não temos desejos ou de que não somos capazes. E, na verdade, o que a gente vai ver no filme é que é exatamente o contrário, né? A gente transa e a gente transa bem, dizem por aí. Ele destaca que na área da cultura, no que diz respeito à luta de pessoas com deficiência, é preciso ampliar as políticas de ação afirmativa. Em abril, por exemplo, teve aquele evento aqui no Rio, o Rio 2C, e eu assisti palestras e painéis de todas as grandes plataformas de streaming. E a única pessoa que falou de pessoa com deficiência quando falou de diversidade foi a rede mundial de diversidade da Amazon. Do Brasil, ninguém falou. Falavam de questões raciais, de diversidade ligada a ter mais pessoas LGBTQIA+, nas equipes, pessoas pretas, mais mulheres, mas parecia que pessoa com deficiência não existia. No mercado de trabalho, atualmente, ele batalha pela inclusão de pessoas com deficiência nas equipes de produção audiovisual. O edital da Rio Filme desse ano e do ano passado já teve pontuação extra para diretor ou produtor com deficiência, mas ainda pouco. Os editais federais, né, FSA, etc., ainda não tem. Isso faz muita diferença. Fernanda, a fala do Daniel, essa reportagem toda, ela é um prato cheio para a gente discutir muitas coisas, né? A mim chama muita atenção, primeiramente, o fato da gente olhar para ele e ver o quanto que a gente precisa discutir de capacitismo. Porque uma pessoa como ele que teve oportunidades, né, de estudar, de ter apoio, de ter recursos, né, Laís, o Ederson, a gente vê aonde ele consegue chegar. Ele é um diretor, ele produz, ele tem produção intelectual. Isso é super importante. E aí, retomando ali um pouquinho o final do nosso programa, quando a gente fala da importância da regulamentação e a importância das políticas públicas, da legislação, o quanto que a gente hoje ainda precisa ter muita resiliência quando se tem qualquer tipo de deficiência, né, intelectual ou física, porque justamente o Estado não chega junto para poder dar o suporte que uma pessoa que sem recurso financeiro não terá, né? Uhum. Exatamente, né? A gente tem que lutar por políticas públicas e eu acho importante, sim, na nossa luta, a gente se posicionar por políticas públicas do Estado, porque a gente vive numa sociedade em que uma minoria tem condições de pagar por um serviço, mas uma maioria não tem. Isso é completamente incoerente, né? Não está certo, né? O tipo de sociedade que a gente quer construir, né? Então, é claro que a maioria das pessoas com deficiência está dentro desse grupo que é uma maioria empobrecida, que não tem acesso à educação, ao mercado de trabalho, né? E desse modo a gente fica
completamente à mercê de condições muito ruins, né, de vida, dependência econômica, né, enquanto que a gente poderia ter uma sociedade igualitária, que é o que a gente acredita, o que move a nossa luta, né, uma sociedade onde as pessoas têm um valor humano. E o capacitismo está muito presente diariamente nas menores falas, é muito naturalizado, né? Eu acho que ele é a forma de discriminação mais naturalizada, porque as pessoas dizem coisas capacitistas e não se dão conta, né? Então, por exemplo, às vezes eu estou com o meu marido e acham que ele é meu acompanhante, porque como assim? Uma pessoa sem deficiência ia ter um relacionamento com uma mulher que usa bengala, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, você tem deficiência visual, mas você é professora, né? Nossa, que incrível. E não é incrível, né? Por que é incrível? Eu não posso, quer dizer, eu tenho capacidade, mas eu ainda sou vista como tendo uma capacidade inferior, assim como as pessoas com síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, em um mundo onde a intelectualidade é um valor também, e que as pessoas têm capacidade, podem trabalhar, podem se desenvolver, e infelizmente nem todas têm a condição de se desenvolver como poderiam, e também não têm as oportunidades que deveriam ter por causa da discriminação. Laís, quer comentar? Queria também trazer um gancho aí para você sobre, mais uma vez, reforçando essa questão do capacitismo, porque a história do Daniel é incrível, porque realmente mostra o resultado para quem tem oportunidade. Não é só resiliência, mas também conta com uma resiliência contra tudo que está posto aí, né? Que aposta que a pessoa não vai conseguir chegar muito longe tendo algum tipo de deficiência, né? Assim... Acho que duas coisas eu queria falar, né? A deficiência, ela é social, ela é fruto de uma violência social, e ela é uma decisão política, né, gente? Então, assim, quando a gente, durante a pandemia, né, esse período de isolamento social prolongado, a gente deixa crianças sem acessar a estimulação precoce, sem acessar os laudos que ela precisava acessar para no futuro ter mais autonomia, a gente está falando que que existe toda uma geração de crianças com deficiência que vivem nas periferias, normalmente de pele preta, filhos de mulheres abandonadas pelos seus maridos, que são aquelas que vão ter menos condições de participar em sociedade. Mas eu queria falar do Daniel, 2 segundos, porque é super importante esse documentário que ele está fazendo. Eu estou mostrando aqui uma capa de um guia de direitos de saúde sexual das pessoas com deficiência. Na capa tem um casal negro com deficiência visual e a mulher está amamentando o bebê, né? Esse guia foi todo construído, elaborado junto à sociedade civil organizada, e o que ele traz é um pouco o que o Dani fala ali, né? Como é que esse processo de cuidado que a gente tem no nosso SUS, ele é um processo, obviamente, de cuidado social, então ele é totalmente perpassado por estigmas. Eu queria falar isso e queria também mostrar um outro projeto que a gente precisa se responsabilizar para compartilhar também. Esse daqui não foi desenvolvido por nós na Fiocruz, com parceria, foi desenvolvido por nós, do Movimento Down, pela Patrícia Almeida e várias pessoas, porque assim, a gente sabe que Desculpa, eu estou mostrando uma cartilha em que tem uma mulher negra na capa, com uma mão assim ampliada, como se ela estivesse se protegendo. O nome da cartilha é Eu Me Protejo. E é uma cartilha que está em linguagem fácil, ela está em libras, ela está audiodescrita, e que cada um de nós, a gente precisa se apropriar desse conteúdo, porque as crianças são as maiores vítimas de abuso e de violência sexual. Isso acontece dentro da residência delas, e crianças, vou voltar a falar, né, a expectativa, assim, por exemplo, mulheres com deficiência intelectual, o Brasil de hoje determina que uma criança que hoje nasce com deficiência intelectual, ela tem 99%, ela vai sofrer abuso ou violência sexual ao longo da vida. Então, a gente precisa entender melhor isso daí, né? E ser parte da solução, porque o capacitismo é um preconceito estrutural, né? Ou a gente é engrenagem para a manutenção dele, ou a gente é engrenagem para construir uma outra sociedade.
E aí o primeiro passo é a gente se observar, né? Como é que a gente olha para o nosso entorno e entende a realidade do outro, né? O Ederson queria resgatar uma fala da Isabel, te deixar à vontade também para comentar todo esse debate que a gente está fazendo aqui, mas resgatar uma fala da Isabel lá na primeira matéria em que ela fala que a calçada mede a civilidade de uma sociedade. Ela se sente livre, mesmo numa cadeira de rodas, fora do Brasil, e no país dela ela ainda não conseguiu ter essa percepção. Eu toco de volta nesse assunto para a gente pensar de novo na política pública voltada para o direito mais básico e fundamental, que é o direito de ir e vir, né? Eu queria que você comentasse isso e também ficasse à vontade para falar aí desses últimos temas que a gente trouxe ao debate aqui. Não, perfeito. Eu retomo aqui o conceito que a Laís trouxe dentro do Corpo Nova Atividade, o quanto que é importante a gente perceber que o modo como a gente construiu as nossas relações, as nossas instituições aí nos últimos séculos, ela pressupõe um tipo de corpo ideal e, sobretudo, um tipo de corpo produtivo, com determinadas expectativas de cumprimento, aí, seja de valores morais, de valores voltados para a produtividade. Então, quando a gente olha calçadas que não têm o mínimo de acessibilidade, a gente percebe o quanto que as nossas cidades elas são desenhadas pressupondo corpos sem deficiência. E é muito interessante na fala do Daniel, né, quando você também traz as minhas reflexões sobre o quanto que os acessos podem alavancar a pessoa para um outro patamar de desenvolvimento de suas potencialidades, da criatividade. E, por outro lado, também ele demonstra o quanto que ele também sofre os efeitos dessa sociedade capacitista, que em algum momento, por mais que ele tenha superado barreiras, ele também enfrenta aí as consequências do ponto de vista do preconceito, da discriminação, da falta de compreensão de que as pessoas com deficiência não vivem a sua sexualidade. Então, por mais que ele tenha superado algumas das barreiras aí, e ele conseguiu ter uma trajetória de vida que ele produz, tem uma obra autoral e tudo mais, ou seja, ele superou um conjunto de barreiras quando comparado com outras pessoas com deficiência, mas ele também continua sendo vítima dessa própria sociedade capacitista que pressupõe que essas pessoas com deficiência têm um corpo objeto, têm um corpo que não exerce a sua sexualidade. Então, né, a Isabel trouxe, para concluir, a Isabel trouxe questões importantes. Quando a gente olha, por exemplo, para os dados da pesquisa Munique, que mediu o percentual de calçadas acessíveis ao redor das residências brasileiras, é uma das poucas pesquisas que nós temos no Brasil sobre isso, aquela pesquisa de municípios, ela mostra que os nossos percentuais, eles são quase, se me perdoem a expressão, quase ridículos. A gente tem ali as cidades de Brasília e Curitiba, que são as cidades que têm os maiores percentuais de calçadas acessíveis ao redor dos domicílios, e esses percentuais giram em torno da casa de 2%, 3%, 4%. É algo que é inimaginável no país que cresce também o número de população idosa, que ao mesmo tempo traz aí as consequências da deficiência, a redução na funcionalidade. Então temos um conjunto de consequências dessa corponormatividade e a gente precisa enfrentar isso em práticas, em ações, em estudos, em políticas e em legislações. Fernanda, quer comentar? Sim, essa questão trazida pela Isabel e comentada agora também é importante a gente realmente, a partir dessa questão de que nós somos encarcerados, né? Cerceado o nosso direito de ir e vir, a gente trazer o conceito de deficiência hoje, que tem a ver com o que já foi falado da avaliação da deficiência biopsicossocial, uma avaliação que seja integrada, não só médica, porque deficiência ela não é doença, a sociedade ainda encara como uma doença e a deficiência já tem um conceito que ela é o resultado da interação dos nossos corpos com as barreiras impostas pelos ambientes, pela sociedade, que não foi construída de uma forma que acolha todos os corpos, porque a realidade dos homens, das mulheres, não é de um único corpo, daquele corpo modelo, de um corpo, né? Então, existem outras, existem corpos diferentes, né? Essa ideia de bonito e feio, né? Então, nós somos o feio, nós somos o diverso, o abjeto, mas, na verdade, a gente precisa construir uma sociedade que acolha os corpos, então a deficiência ela é uma responsabilidade coletiva, ela não é uma questão
pessoal, uma tragédia pessoal, ela é uma questão mesmo de cidadania a partir de uma construção de sociedade que seja verdadeiramente democrática, porque essa exclusão que a gente tem com esses dados absurdos citados aí, né, pelo Ederson e pela Laís também, das questões direitos sexuais, direito à cidade, né, isso é inaceitável, né, isso é completamente absurdo, né, a gente não ter direito, então isso não é uma democracia, a gente precisa mudar. Exatamente, né, Laís? Não é uma democracia. Enquanto não tiver espaço e acessibilidade para todos, não será democrático. E aí te convido a comentar também, Laís, e queria que você falasse um pouquinho do desenho universal das cidades acessíveis. Que cidade é essa? Como é que a gente pensa nesse desenho universal? Eu acho que eu queria falar assim, de outro lugar, né? Como a gente não consegue acessar esse desenho universal. A Fê, no começo, né, estava falando sobre o nada sobre nós, sem nós. Enquanto a gente não tiver participação das pessoas no planejamento da cidade, no desenho, no planejamento das políticas públicas, não adianta, gente. A gente não vai ser... E aí, assim, é super comum quando a gente lê, por exemplo, sobre a saúde da pessoa com deficiência, a gente lê bastante sobre as barreiras físicas e arquitetônicas. Por quê? Mais uma vez, porque é um grupo heterogêneo que consegue, que encontra barreiras mais ou menos intransponíveis, né? E eu acho que a gente faz muito mal esse dever de casa, sabe? A gente faz o mínimo da lei de cotas, a gente vai para uma lei e a gente continua ignorando o fato de que a gente olha ao nosso redor e a gente não está acompanhado por pessoas com deficiência nos nossos ambientes de trabalho. E, sobretudo, elas não estão ocupando posições de liderança. Então, assim, esse desenho universal, né, que é uma recuperação, né, uma recuperação do quê? Do respeito à diversidade humana, que sempre existiu, sempre teve aí, e sempre foi desrespeitada. É você parar de pensar em adaptar os espaços para planejar o espaço originalmente de acordo com a funcionalidade de todas as pessoas, gente. Né? Mas isso não acontece enquanto todas as pessoas não tiverem espaço, não tiverem escuta, porque voz todo mundo tem, né? Inclusive quem não fala, porque a voz política não precisa ser em palavras, né? Mas a gente não abre espaço de escuta para as pessoas que estão ali interpeladas por essas barreiras todas, né? Toda vez que a gente pensa numa rampa, numa cidade, agora a Fernanda vai me corrigir se eu estiver falando bobagem, a gente sempre pensa assim na cadeira de rodas, né, que precisa subir naquela rampinha, mas uma pessoa cega ou com baixa visão, ela precisa de uma calçada organizada, porque senão é perigoso para ela, né? Então, assim, se a gente não trouxer todo mundo, e aí o nada sobre nós, sem nós, uma coisa que eu tenho defendido, não é trazer uma pessoa com deficiência, gente. Tem que trazer pessoas com todas as deficiências, porque as barreiras são muito distintas de acordo com a funcionalidade estigmatizada daquela corporeidade mesmo. Ederson, queria trazer também com você uma outra questão que eu acho super importante para a gente não deixar de fora nesse programa, que é o acesso à saúde. Também foi um comentário, né, de uma das entrevistadas no primeiro bloco. Como fazer com que haja uma conscientização no setor saúde, que deveria ser o primeiro, né, para que todas as formas de deficiências possam ser atendidas, né? Principalmente no SUS, no INSS. Como é que isso está hoje, na sua percepção? Excelente, Yasmin. Na verdade, eu complementaria a fala da Laís, trazendo não só, né, o mandamento. Hoje nós temos um mandamento constitucional, que é um inciso do artigo 4º da Convenção, que fala que as pessoas com deficiência precisam de participar dos processos de elaboração de legislação e política pública desde o seu momento inicial. Isso hoje é um mandamento constitucional, porque a Convenção tem esse status constitucional. Então, tem esse ponto. Além disso, as pessoas com deficiência não participam dos espaços decisórios sobre o orçamento para as políticas públicas, porque, na minha avaliação, esse ponto é crucial. Nós não precisamos só de ter políticas públicas, nós precisamos das pessoas com deficiência participando dos processos decisivos aí, de destinação dos próprios recursos públicos para essas políticas, para a implementação dessas legislações. Eu falo isso para relacionar a sua questão da saúde, porque
nós estamos aí aos trancos e barrancos nas últimas décadas, avançando na criação da rede de cuidados de saúde da pessoa com deficiência, sobretudo desde 2011, mas ela ainda é muito aquém do que aquilo que nós precisamos. Nós montamos aí, em pouco tempo, uma rede considerável de centros especializados de reabilitação, oficinas ortopédicas, mas ainda a dispensação de órteses e próteses pelo Sistema Único de Saúde é extremamente insuficiente. Então, esse ponto que a Laís traz, e a gente tem mecanismos para fazer isso, né? Inclusive a Convenção traz um mecanismo independente de monitoramento de implementação dela, que se difere do próprio CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ali tem uma participação paritária entre sociedade e governo. No caso da Convenção, tem que ser um mecanismo independente. Esse mecanismo ainda não foi criado no Brasil. Esse mecanismo independente dos governos vai fazer com que as pessoas com deficiência participem desse processo de monitoramento da implementação da Convenção, das políticas públicas, decidindo desde o momento inicial aí o desenho, não simplesmente colocando, levando para as pessoas com deficiência no momento de uma consulta pública, por exemplo, uma legislação que está sendo criada para elas, mas tem que envolver decisivamente, de forma ativa, desde o momento inicial. A saúde talvez seja um reflexo disso, o apartamento ou a distância que se tem entre elaboradores de políticas de gabinete e que não tem, aí, às vezes, a correspondência com a realidade das necessidades das pessoas com deficiência. Laís, a gente caminha agora para o final do programa. Eu vi que você quer fazer um comentário. Te peço para comentar e também trazer suas palavras finais. Infelizmente, o programa passa rápido demais. O tema merece muito mais e retornaremos a esse assunto com certeza. É importante o complemento do Ederson mesmo, né? E eu acho que precisa dizer também que existe uma política nacional de saúde da pessoa com deficiência que tem essa previsão de participação. Mas, no entanto, toda essa rede de cuidados acontece, é estruturada à revelia, à distância das pessoas com deficiência, né? Como é que a gente vai ter um sistema de saúde inclusivo se ele nem conhece quem são as pessoas com deficiência, ele não sabe aonde elas moram, eles não sabem as determinações sociais do seu processo de saúde e doença. E aí, assim, né, se a gente não conhece o nosso público-alvo, como é que a gente vai desempenhar, produzir um cuidado, fazer uma política que é bacana? E aí, para eu me despedir, eu vou usar... A gente também fez um guia de acessibilidade na comunicação, que está em cordel, é um cordel de Edson Oliveira, com estilogravuras de Nonato Araújo, e eu quero citar só uma estrofe. Termino agradecendo ao nosso Pai soberano, que fez o céu e a terra sem cometer um engano. Não seja indiferente. Para cuidar de gente, basta apenas ser humano. Que coisa linda! Eu vou finalizar o programa de hoje com a Fernanda, comemorando aqui a presença de uma convidada comigo no estúdio de novo. E, Fernanda, também te trazendo o espaço para você ter uma fala final nesse programa que é feito, pensado em pessoas como você, que tem algum tipo de deficiência, mas que a gente precisa expandir isso para o todo, né? Que a gente tenha isso nos nossos dias, em cada momento, para poder compartilhar e democratizar a comunicação no Brasil, né? Obrigada de novo, né, por contemplarem esse tema. É fundamental que esse tema apareça com mais amplitude também até nos meios de comunicação de massa, porque infelizmente isso não acontece, né? Então queria assim finalizar dizendo que são muitos desafios, a gente tem ainda muita luta, e sem luta a gente não vai mudar, porque se a gente não se mobilizar, se a gente não se organizar coletivamente, a gente não vai conseguir regulamentação da avaliação biopsicossocial, os direitos sexuais e reprodutivos, direito à educação, né, o direito ao acesso à saúde e principalmente a ter voz, né, fazer conselhos também populares que sejam deliberativos, por que não, né? A gente participa dos conselhos de direitos, mas muitas vezes fica uma guerra ali com o governo que não está interessado em mudar as nossas condições de vida. Então a gente luta aí pelo direito de a gente existir do jeito que a gente é, de nós sermos aceitos como seres humanos iguais, na igualdade e na diversidade. Então, eu queria terminar aqui com uma frase que eu acho muito oportuna, muito a ver com isso que a gente está falando, que é uma frase do Karl Marx, que de cada qual, segundo suas necessidades
de cada qual segundo suas capacidades e para cada qual segundo suas necessidades, né? Ou seja, cada um vai dar de acordo com o que pode dar e vai contribuir e também vai receber em igualdade todos os direitos que a gente precisa ter efetivados, né? O nome disso é equidade, né? Está na nossa Constituição. O que for inclusivo para você, com certeza será para mim, né, Fernanda? Sim. Quero agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês, Laís, Ederson e Fernanda, no programa de hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de casa. Pode compartilhar esse programa, divide com todo mundo para chegar essa mensagem para todo mundo que precisa ouvir. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá.